E o Bolsonaro representa, digamos assim, essa liderança da oposição. Oposição essa que já está, a gente já vê de forma bem marcante no Congresso. O Congresso está fazendo uma oposição ferrenha ao governo, oposição responsável. O governo está sendo questionado, está sendo colocado na parede, principalmente em relação a essa CPMI que está sendo instaurada agora. Então esse governo agora vai ter que prestar conta do que aconteceu no dia 8 e várias outras situações que ocorreram que não vão ficar embaixo do tapete. Eles acharam que a sujeira ficou embaixo do tapete. Não, nós vamos lá, o povo precisa saber, o povo tem o direito de saber toda a verdade. E é um governo realmente que preocupa, viu? Só aquela cena que não me sai da mente, viu, Ronaldo? Do ministro da Justiça entrando numa comunidade dominada pelo tráfico do Rio. Aquilo ali me preocupa muito. Aquilo ali, para mim, é um sinal muito negativo de tudo que vem aí pela frente. Na verdade, o PT tem um histórico aí de... Quando alguém falava em ser liberal, alguém achava que era, eu sou liberal, porque eu uso brinco, eu faço tatuagem. Ser liberal, na essência, de acordo com... É dar liberdade. Ser liberal não é exatamente essa questão de costumes. Ser liberal, a questão da liberalidade diz respeito, primeiro, à liberdade econômica. Então, menor influência, menor peso do Estado na vida do cidadão, e a liberdade, a defesa das liberdades individuais. Então, é menos Estado e mais defesa do cidadão. Então, eu gostaria vou levantar a bola aqui para o nosso amigo Alexandre, que está chegando aqui, para ele justamente falar para a gente aqui, para o nosso prezado ouvinte, né, desse Lula que fala de união e reconstrução, mas destila ódio contra o Moro, diz que essa questão do PCC ameaçar o Moro é armação, que tem que derrubar o presidente do Banco Central, que o agro é ruim... Mas esse negócio do Moro aí, o Alckmin não falou bem isso não, né? O Alckmin falou no discurso dele, foi totalmente diferente do que o Lula falou, né? Eles não estão alinhados não, né? E fala também, destila o ódio contra o empresário, que o empresário fica rico às custas do empregado, aquela velha jogada, aquela falácia mofada já da esquerda, né? De jogar o empregado contra o patrão, né, Alexandre? É isso aí. Bom dia, ouvintes do programa Crônica. Bom dia, Coronel Castro, meu amigo Ronaldo, Hélio Alves e aos nossos queridos patrocinadores. Eu queria que, antes de iniciar esse comentário, mandar um grande abraço aí para o meu tio Chico Guterres, que aniversariou essa semana. Um homem que já passou dos 80 anos, monta a cavalo, laça, tem corpo e cabeça de jovem. Então fica aqui um grande abraço a ele, extensivo à esposa, a tia Sueli e aos filhos. Essa situação do Lula, essa semana eu ainda comentei na minha página do Face a triste notícia do fim das escolas cívicos militares, né? Já foi extinta no MEC a diretoria que cuidava desta pasta. Já foi inclusive noticiado que iam ver uma forma de que não houvesse muito transtorno, impacto à sociedade essa extinção, mas isso é a prova de que essa questão paz e amor não é bem assim. Eu ainda citei um exemplo nessa página. Vocês imaginem o seguinte: se o Bolsonaro chegasse e resolvesse, porque foi idealizado no governo do Lula, terminar com os institutos federais. Embora a gente sabe que as escolas agrotécnicas são do período do regime militar, que foram transformadas, né, em institutos federais, esse projeto já existia, mas de qualquer forma foi trocado o nome, foi criada uma lei criando os institutos federais e abarcando, vamos dizer assim, as escolas agrotécnicas e os IFETs, e, enfim, e hoje tem a logomarca do PT. Vocês imaginem se o presidente Bolsonaro fizesse isso. A pauleira que ia cair em cima dele, o discurso de ódio, de tentar terminar com o que foi construído nos governos passados. E aí que vem a grande diferença
no meu ponto de vista, da direita e da esquerda. É o revanchismo, né? A direita te dá a opção de escolha, entendeu? Nós entendemos que as escolas cívicos militares é um projeto interessante, é um projeto que resgata os valores, que resgata o patriotismo, que resgata o civismo, a questão da importância da família, a distância das drogas, a questão do respeito aos pais, respeito aos mais velhos, respeito às normas, enfim, toda uma justificativa que coaduna com os nossos valores conservadores, certo? E, enquanto a outra política coaduna com o liberalismo, com o progressismo de Paulo Freire. Nós deixamos para que as pessoas escolhessem. Nós não saímos, por exemplo, num Instituto Federal, criar uma escola cívico-militar lá dentro e terminar com o Instituto Federal. Essa é a nossa diferença. A gente não quer obrigar ninguém a usar arma. Da liberdade ao cidadão. Exatamente. É o princípio. Usa a arma quem quer. E diferente do governo de esquerda. Ou seja, eu quero, um exemplo que eu estou usando aí, né? Eu quero o Instituto Federal, mas eu vou fechar, não vou dar oportunidade de escolha para quem quiser o outro projeto que estava vindo à tona, que estava surgindo e com muita força e com uma aceitação enorme da comunidade. Então, é isso que eu digo. Eu exerço o meu governo em prol dos meus. Quem não coaduna com as minhas ideias será excluído do processo. É isso. E é isso que a gente está vendo, é isso que está acontecendo. Agora no STF, que vocês estavam falando da questão do Paulo Moro, do Sérgio Moro, o Alexandre de Moraes arquivou. Sim. Mas a delegada da Polícia Federal seguiu a investigação mesmo com orientação contrária do Ministério Público. A gente está vendo aí, por exemplo, o teto de gastos que todo mundo elogiou. Agora eles criaram um arcabouço fiscal, que é uma forma de terminar com o teto de gastos. Só mudou o nome. Mas daí tu usa o fiscal ali para poder dar uma conotação de que tem algo bom por trás disso. E assim sucessivamente. Aumento do juro dos consignados, agora aconteceu. O INSS ficou um tempo sem poder contratar, principalmente os aposentados. E agora quando veio com um aumento astronômico de juros. Agora, aumento de 11% de ICMS em cima de todas as questões. Ou seja, nós caminhamos a passos largos para o exemplo próximo nosso, que é a Argentina, que está com inflação de mais de 100%. Tu sabe, Alexandre, que Castro, o Paulo Guedes foi o super-ministro aí do período da pandemia, que deu um show de bola aí para o mundo inteiro. Ele disse o seguinte, no final do governo, ao saírem do governo, ele disse que nós tendíamos em um ano a nos tornarmos uma Argentina, e em 2, 3 anos nos tornarmos uma Venezuela. Queira Deus que ele esteja enganado, né, Castro? Realmente, mas o Lula faz uma força bem grande, né? Eu estava até comentando esses dias que houve um aumento substancial agora do Bolsa Família, não só para... foi para R$670, mais 150 por filho, né? Até 6 anos, né? E o que acontece? Isso aí não estava no orçamento. Nada disso estava no orçamento que tinha sido previsto no ano passado. E não existe almoço grátis, né, cara? Não existe almoço grátis. Quem vai pagar isso aí? Quem é que vai pagar essa conta? Né? É aquela história, é o populismo, né? De fazer política com o dinheiro dos outros. De ficar fazendo essas ações que são meramente... Isso aí é só realmente para ir atrás desse eleitorado cativo que o PT tem. Porque se tu analisar, não adianta você ter aumento de bolsas, salários ou coisa do tipo, é a inflação disparada. E o primeiro a sofrer é o pobre, são os mais pobres. Né? São os primeiros a sofrer os efeitos. Eu queria mandar um abraço aqui, ó. A Liane, lá em Campo Grande, Mato Grosso, está assistindo. Um abraço, Liane. Está ouvindo e assistindo o programa, ela botou aqui, ó. Menos Estado, mais cidadão. Ela falou que leu isso no livro Direitos Máximos, Deveres Mínimos. Recomenda a leitura. E ela falou também sobre a hierarquia e disciplina, que é importante. Essas são as máximas. O governo Bolsonaro procurou muito se espelhar na estrutura das Forças Armadas. Muita gente não gosta. Mas qualquer instituição que não tem hierarquia, não tem disciplina, ela tende a desaparecer. Né? É uma coisa meio
Interessante isso aí, Castro, que você falou. Tem muita gente que não gosta do sistema militar, das Forças Armadas, do Exército, né? Mas ele implanta esses princípios na sua empresa, no seu negócio. Na sua casa, às vezes. Na sua família, bem colocado. Então são princípios norteadores de uma vida em sociedade saudável, equilibrada, que funciona, né? Se você não tiver organização, hierarquia, disciplina dentro de uma casa, dentro de uma empresa, teu negócio tende, ou tua família tende ao fracasso, né? Mas mesmo assim tem um pessoal revanchista aí, isso aí a gente tem que... Aqui ó, rapidinho, o VK Ferragens, também é nosso ouvinte, ele falou o seguinte, ó, que era visto que iam destituir as escolas cívico-militar. Esse governo de esquerda não tem interesse de bons cidadãos, de formar bons cidadãos, né? E sim de um povo alienado, é a visão dele. E realmente é mais ou menos por aí. Mas a gente, eu estava assistindo, acho que na Record, se não me falha a memória, no SBT ontem, uma pós-doutora na área de educação comentando o fato o triste acontecimento na escola lá em São Paulo, do aluno aquele que acabou esfaqueando as professoras. E, para minha surpresa, digamos para ela, o mote disso tudo, o motivo que levou a essa situação, foi o discurso de ódio. Mas, na verdade, o que a gente sabe que acontece isso é exatamente em razão disso que está acontecendo hoje. Os alunos não têm mais limite dentro da sala de aula. Os alunos não têm mais aquele respeito e aquela idolatria pelo professor. Sabe, hoje se tu perguntar para a gurizada hoje na escola, eu sabia e respeitava. Se tu fosse pro SOI, mas lá o bicho pegava. Hoje tu pergunta para a gurizada o que é SOI, nem sabe o que Eles não têm medo de nada, entendeu? Eles não têm medo mais de nada. Na verdade, isso que acontece na escola, isso que acontece nos quartéis. Essa semana teve um caso aí também, depois a gente pode explorar aqui dentro envolvendo o militar do Exército. Tudo isso é reflexo da mudança da sociedade, são apenas reflexo de uma mudança conjuntural muito maior e que passa, em princípio, por essa questão do progressismo, né? Da desconstrução da família, da desconstrução da sociedade, esse ataque ao que eles chamam de patriarcado, né? Machista, misógino, etc. Então, você enfraqueceu o núcleo familiar, você enfraquece a sociedade inteira. Na verdade, o que o progressismo da esquerda, essa esquerda raivosa, revanchista, revolucionária aí, o que ela ataca o tempo todo são as bases da civilização. Os pilares, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Esse é um processo coordenado internacional. Né? É a chamada nova ordem mundial. Não é muito bom falar isso aqui no Facebook, não, daqui a pouco derruba o nosso vídeo. Né? Mas enfim, esse movimento, não vamos denominar, né? Mas esse movimento que existe organizado aí, ele avisa isso, atacar as bases da nossa sociedade, quais são as bases judaico-cristãs, as nossas heranças do direito romano. Né? Então, isso que foi construído e que deu certo ao longo de séculos, né, está sendo destruído aí nas últimas 3, 4 décadas. E está sendo muito acelerado. Então, a gente até corre o risco de apoiando essas pautas aí, ver a nossa sociedade ser destruída e depois ser ocupado por outros grupos aí que eu não quero denominar, para depois a gente não sofrer, né, um bloqueio no Facebook, mas grupos radicais que esses sim, eles não admitem essa libertinagem que o progressismo prega aí. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para o Alexandre Machado aqui. Me parece que tem mais um pedido de impeachment do Lula protocolado, né? Sim, são 30 e poucos. E essas últimas apurações, doutor Machado, sobre o governo aí, sabe que isso aí vai dar o governo? Sabe que a batata está assando? Com certeza. A gente viu que agora houve um rombo histórico nas contas públicas. No mês de fevereiro foram 41 bilhões, o pior resultado da história do mês de fevereiro do Brasil. E tem outra coisa, Alexandre, importante isso aí que o Castro falou. Pela primeira vez na história, houve a Câmara dos Deputados, o Congresso, emitiu uma moção de repúdio contra o presidente da República. Pela primeira vez na história. E isso, para mim, Alexandre, que você dessa sua análise aí, se isso aí é um sinal claro, né, além da questão das CPIs que estão para ser instaladas aí,
Se isso para a gente representa um sinal claro de que há de fato uma oposição viva e atuante no nosso Congresso que pode sim barrar a intenção do governo de fazer o que bem entende com o Brasil. É exatamente isso. A gente vê que são 2 meses de governo, já tem 9 CPIs, se não me falha a memória, para serem instaladas. São 3 meses de governo, né? Mas são 9 CPIs para serem instaladas, na média de 3 CPIs aí por mês. Se eu não estou fazendo os cálculos da Dilma, né? É isso aí mesmo. Então, a gente vê, e aí essa moção de repúdio nunca aconteceu na história do presidencialismo no Brasil. Nem mesmo nos regimes militares que diziam, né, saiu alguma nota de repúdio para um presidente instituído. Então, isto mostra o descontentamento do Congresso, a falta de credibilidade do governo, e agora ainda veio à tona essa questão do Marcos Duval, né, que mostrou, segundo quem viu os documentos, né, e o Kim também apareceu com documentos de que realmente o governo sabia, e que inclusive o Marcos Duval afirma que o próprio presidente Lula deu ordem ao GSI para liberarem as guardas porque ia ser uma manifestação pacífica. O próprio Flávio Dino mandou um documento para a Polícia Federal mandando que somente obstruíssem o acesso das pessoas nas estradas e não do pessoal que já estava dentro de Brasília, ou restringiu o acesso aos prédios dos 3 poderes. Ele restringiu lá na estrada, mas o acesso aos prédios estava livremente franqueado para que os manifestantes e pessoas pudessem acessar. Então, essa CPI, essa CPMI, porque ela é mista, né, do dia 8, vai esclarecer essas coisas. O senador Marcos Duval disse que vai trazer esses documentos para dentro da CPI, e aí a gente vai se esclarecer mesmo quem são os vândalos e a serviço de quem essas pessoas estavam lá. A gente sabe que a ideia era provocar o efeito manada, né, que a gente chama, mas existem sim patriotas que se envolveram, quer dizer, não são patriotas, né, que se envolveram, porque patriotas e conservador de verdade não se metem em situações como essa. Mas também a gente sabe que existiam pessoas infiltradas, isso os vídeos mostram, e até no canal nosso do Crônicas tem um vídeo muito interessante que mostra as pessoas quebrando com roupas adversas e os patriotas ali tentando agarrá-los e evitar o quebra-quebra. E os caras têm essa CPMI também, viu, Ronaldo? Ela esclareça, de uma vez por todas, esses acontecimentos, até porque eu entendo que deve ter gente presa na Papuda e na Colmeia, inocente. Até hoje tem gente ali, e segundo o Machado colocou aqui há pouco tempo, os advogados não tinham nem acesso ao processo, né? Ainda não tem. Ainda não tem, né? Não existe um processo coletivo, os processos não são individualizados. Isso é uma coisa bizarra, né? Então, até hoje, pessoas presas aí, senhoras, homens de idade, senhoras que nunca tiveram passado pela polícia, presos lá até hoje. E com residência fixa, com emprego, com todas as prerrogativas, os pré-requisitos necessários para ter a sua liberdade. E na esteira desse assunto aí, a mídia, ela se cala, não há grita da imprensa contra essa arbitrariedade que a gente entende por parte da justiça brasileira. Eu gostaria também de fazer um adendo então a esse respeito. A gente sempre fala que nós estamos aqui para trazer um outro ponto de vista do noticiário que muitas vezes a imprensa distorce ou conta sobre o seu viés. Uma prova disso que eu estou falando aqui é que o Elon Musk, que é o homem mais rico do mundo, né, ou um dos mais, o segundo, meu amigo Caio aqui está me assessorando, o segundo mais rico do mundo, que comprou o Twitter, né? Então ele demitiu essa semana toda a equipe dele, a chefia, né, a diretoria do Twitter aqui no Brasil. Por quê? Porque essa equipe, o que foi constatado
é que a equipe do Twitter no Brasil, de alguma forma, ela cerceou, digamos assim, a liberdade de expressão, ela boicotou, digamos assim, muitas expressões, muitas falas de pessoas da direita. Censurou, né? Ela com outras palavras, né? Ela censurou e ela favoreceu o discurso da esquerda. Então após ele comprar o Twitter, e esse era o grande medo da esquerda progressista aí no mundo inteiro, que o Elon Musk fosse restabelecer a verdade, dar de fato a liberdade de expressão que as redes sociais precisam ter. E fogem da imprensa tradicional, do rádio, da televisão, que muitas vezes, por conta de patrocínio ou interesses outros aí, ela pode favorecer um lado político ou outro, né? As redes sociais não, são livres para você falar o que você bem entende. E justamente indo nessa contramão, o que é que o atual presidente, o ministro da Justiça, Flávio Dino, e alguns superministros lá do STF querem é justamente isso. Criar a censura, fazer a regulamentação das redes sociais. E se a gente tem que ser contra, temos que ter a liberdade de falar o que nós quisermos. Para os eventuais excessos que vão ocorrer, existe tipificado lá no Código Penal os crimes de injúria, calúnia e difamação. Mas é isso, a gente daqui a um pouquinho vai entrar aqui com o Dr. Belloli, advogado da Federarroz, que está fazendo um trabalho junto com os sindicatos rurais aí, preventivo com relação às invasões de propriedade. Mas enquanto a gente tenta esse contato, eu queria fazer digamos assim, o nosso manifesto de repúdio ao que tem acontecido nas escolas municipais aí com relação às crianças com deficiência, que em especial as mães de autistas fizeram agora, essa semana, uma manifestação na prefeitura, que resultou lá em discussão, pega-pega quase ali com o pessoal da imprensa, com o secretário de Educação, mas na verdade essas crianças têm o direito de estarem dentro da sala de aula e com os auxiliares, monitores, como a gente chama. Tu não garantir esse acesso, isso fere o Estatuto do Deficiente, que tipifica isso como como é que eu vou te dizer, como uma barreira atitudinal, que a gente chama, que é aquela barreira que é feita pelas pessoas, e isso está tipificado como crime. Então, hoje, uma pessoa com deficiência, uma criança com deficiência, não ter acesso a uma escola pública, isso é crime tipificado no Código que fala do direito das pessoas com deficiência. Então, acho que a administração, o secretário, precisam analisar com bastante humildade essa situação. Qualquer tipo de discriminação hoje para a pessoa com deficiência, ela é tipificada como crime e vê caso de reclusão, inclusive, para aquele infrator que cometer esse tipo de abuso. Também me causou estranheza e espécie, está indo agora para a Câmara de Vereadores um contrato emergencial de professores. As aulas começaram em fevereiro, esse contrato está indo até tramitar na Câmara de Vereadores, provavelmente várias escolas aí estão sem professores. A gente sabe que a Lei 043 de 2011 do município diz que após o contrato emergencial tu tem 12 meses para realizar concurso. A Prefeitura está pelo 3º ano seguido fazendo um contrato emergencial, ou seja, infringindo a lei. As escolas estão sem merendeiras, cozinheiras. Várias escolas, as crianças não tendo esse tipo de serviço, então, em vez de terem almoço, estão tendo lanche. Mas onde é que estão as merendeiras? Não tinha merendeira compulsada? Não, mas é que vão aposentando e tu tem que repor, né? E para isso tem que haver planejamento, tem que haver estudo, para que essas situações possam ser repostas, né? Lá no Conselho de Educação tu deve ter colocado já essa situação. Sim, e agora parece-me que a Câmara convocou o secretário de Educação, inclusive, para falar essa questão da merenda escolar,
que está tendo esse tipo de problema, mas parece que a quantidade, o material que estava em falta já foi resolvido. Então eu queria fazer essa nota aí e voltar a dizer, o doutor Pilar já dizia, e agora o presidente Bolsonaro costuma dizer, a gente não pode aventurar de botar pessoas que não são na área para gerenciar. É como a gente pegar e botar como ministro da Defesa um pedagogo. Não vai exercer. E o secretário de Educação do município não é da área da educação. Então ele não tem essas questões aí, não conseguem serem dirimidas porque não tem conhecimento técnico para isso. Sabe? E ainda quando o prefeito fez essa nomeação, me lembro que na época ele falou numa rádio aqui da cidade que hoje as secretarias andam sozinhas, que os secretários não precisam ter tanto conhecimento assim. Mas então eu queria deixar esse relato aqui e essa nota de desagravo aqui do programa Crônicas. Nós já estamos na linha aqui com o Dr. Belloli. Caiu a ligação. Mas que vai falar conosco aqui referente a essa questão de invasão. Você tem que dar aqui, ó. A Liane colocou para nós aqui, ó, que além do acesso à escola é necessário todo o suporte para que haja realmente a verdadeira inclusão, né? Não adianta você ter a escola, como a gente, né? Claro. E não ter o professor, não ter a merendeira, não ter o auxiliar de sala, e, enfim. Merenda está faltando, não, né, doutor? Merenda parece que tem. Não, só a questão é que está faltando alguém para fazer a bola. Manipular. Ah, tá bom. Enquanto a gente restabelece a ligação aqui, gostaria também de fazer um elogio ao governo, porque a gente não está aqui só para bater, né? Então, nesses 100 dias aí, houve a inauguração da primeira obra do governo. A Janja foi com a cantora e ministra da Cultura, Margarete Menezes, inaugurar o letreiro do Ministério da Cultura. Mas conseguindo restabelecer a ligação, Alexandre. Bom dia, doutor Belloli. Bom dia a todos, prazer estar falando com vocês. Doutor Belloli, a gente queria lhe cumprimentar, agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conosco. Nós temos um grande parceiro do programa e nosso patrocinador aqui, o Coronel Tales, que é um grande produtor rural aqui, tem expertise aí nas raças Angus, e ele nos falou que ele ouviu em uma rádio de Bagé, parece, o senhor falando sobre esse trabalho que vocês vêm fazendo com relação a coibir ou preventivo, né, com relação às invasões de propriedade aqui no Rio Grande do Sul. Nós gostaríamos que o senhor nos desse mais ou menos um relato para os produtores de Alegrete que ouvem o nosso programa, para que também tentar tranquilizá-los quanto ao que está se pensando a respeito, né? Bom, em primeiro lugar, mais uma vez, bom dia a todos, prazer estar participando do programa. Bom dia, Coronel Tales. O que a Federal Arroz vem fazendo, juntamente com outras entidades, ao longo desse período, dos últimos 4, 5, 6 meses, envolvendo esse assunto que é a invasão de terra, em primeiro lugar, informar o produtor aquilo que ele tem direito, aquilo que o nosso ordenamento jurídico que prevê em decorrência ou em relação a esse assunto. E o que nós sempre deixamos muito claro é que invasão de propriedade é crime. Isso não é ocupação de área rural improdutiva. Nós estamos falando de invasão de propriedade, em primeiro lugar. Quem tem que dizer se a propriedade é ou não é produtiva é um processo administrativo, um processo judicial, muitas vezes, para que a partir disso se possa definir se é passível ou não de reforma agrária. Esse é o primeiro ponto, precisamos respeitar o Estado de Direito. A partir disso, qualquer ocupação indevida de áreas rurais é crime e isso deve ser proibido. Ponto. Dito isso, o que o produtor pode fazer? O produtor pode ficar tranquilo que nós estamos atentos a essa situação toda. Nós estamos conversando com autoridades, órgãos de segurança, Poder Judiciário, Ministério Público e todas essas instituições têm sido muito claras no sentido de respeito integral ao Estado democrático de direito. A partir disso, é importante deixar claro também que legítima defesa, tanto da vida como do patrimônio, é extremamente legítima. Ou seja, sim, o produtor pode, inclusive, reagir com o uso da força a eventuais riscos ou turbações ou esbulho à sua propriedade. Ponto. O
que nós estamos recomendando em decorrência disso, dentro desse momento polarizado que estamos? Que o produtor se arme, que o produtor crie segurança privada? Não. Em decorrência de tudo que nós estamos vendo no país, onde, né, qualquer situação envolvendo o produtor pode se tornar um crime grave hoje em dia, né, de maneira indevida. O que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo o seguinte: nós estamos informando os produtores ou potencializando que eles se organizem juntamente com a sua polícia rodoviária federal ali, ou estadual da região, com as polícias civis, militares, para que qualquer movimento diferente, qualquer movimento suspeito de uma possível tentativa de invasão, nos comunique, Federal, para que a Federal possa adotar medidas junto a Poder Executivo e Poder Judiciário, inclusive com ações judiciais preventivas, para quê? Para que qualquer tipo de invasão ela inocorra, inclusive, se for o caso, com o uso proibitivo das forças policiais para evitar esse tipo de situação que, eu repito, é crime. Então, em resumo, o que nós estamos fazendo neste momento em relação a esse assunto é essa organização. Quer fazer uma pergunta? Sim. Doutor, eu gostaria de fazer uma pergunta. Nos estados particularmente de São Paulo e de Minas Gerais, o posicionamento do governador desses estados tem sido, me parece, determinante para coibir a invasão de terras. E se mostraram tacitamente contrários, né? Mobilizando todo o seu aparato policial, enfim. Eu gostaria de saber do senhor qual é a visão que o senhor tem a respeito desse posicionamento do governador, do governo do estado do Rio Grande do Sul. Em recentes manifestações, inclusive, o próprio governador se manifestou também de forma muito clara, no sentido que qualquer tipo de invasão será considerada crime e, consequentemente, será proibida através dos meios legais que são passíveis aqui no nosso estado. Então, a posição, ao que parece, do nosso governo é essa, o que nos deixa, evidentemente, felizes, porque o que nós queremos é paz social, para que possamos trabalhar e manter o Estado de Direito funcionando. Bom dia, doutor. Coronel Castro. Tudo bem. É que a gente percebe que no nosso estado aqui, em especial no Rio Grande do Sul, a estabilidade econômica do estado passa inexoravelmente pelo agronegócio, né? Se o agronegócio não tiver tranquilidade para trabalhar, realmente fica muito difícil. Isso pode comprometer grandemente, né, a nossa economia, a estabilidade, né, social, política do nosso estado. E o que a gente percebe é que esses movimentos sem terra, que são quase grupos terroristas, né, eles tentam dar para esses movimentos uma conotação, né, assim, digamos assim, um certo eufemismo, dizendo que são movimentos sociais. Isso preocupa muito. Desde que esse atual governo assumiu, existe uma preocupação muito grande aqui por parte dos produtores com essa conotação que se dá a esse tipo de ação. Porque o senhor está colocando muito essa visão da ação preventiva, né? Que uma vez a ocupada a terra, uma vez invadida, aí a coisa fica muito mais difícil de se resolver, não é isso? Perfeito, Coronel. Essa visão é extremamente correta e mostra uma experimentação, talvez, desse tipo de assunto, inclusive, mas é justamente por esta razão que o senhor acabou de colocar que nós preconizamos, né, uma organização prévia para evitar situações de tensão, para evitar que nós tenhamos que fazer uma reintegração de postos, porque isso é um processo já muito mais trabalhoso, muito mais arriscado, tem que envolver um número muito mais considerável de forças policiais, de ambulância, de bombeiros, enfim, é muito mais delicado. O produtor não raro, que acaba sofrendo prejuízos enormes, a depredação, a roubos, a furtos. Então, isso é muito ruim, historicamente, nós temos isso no Estado e também ao longo do Brasil. Então, nós queremos e buscamos, justamente buscando concretizar a missão da Federal, que é o quê? Gerar alimentos de forma segura para a população, para todo o Brasil e para o mundo, que nós queremos paz no campo para trabalhar, e é algo que muitas vezes, né, depois de toda essa polarização que existe hoje, em alguns momentos a gente tem enfrentado alguma dificuldade em ter essa tranquilidade, essa serenidade que precisamos para poder trabalhar. Por quê? O que nós temos, sobretudo no sul do estado do Rio Grande do Sul, no Alegrete, no Baiano, no Pedrito e assim por diante, é apenas, não somente goste ou não, agronegócio. Se nós acabarmos com o agronegócio, a gente simplesmente acaba com o Rio Grande do Sul, como o senhor bem falou. E nós vamos ter aqui no Rio Grande do Sul, assim como tem no Nordeste, algumas cidades do norte do país,
70%, 80% muitas vezes de uma cidade ganhando Bolsa Família, não é isso que a gente quer. Mas está bem, doutor Beloli, a gente agradece a sua disponibilidade de estar conosco. Sabe o senhor que toda vez que o senhor tiver uma informação importante, esse programa está à sua disposição e nós temos só a agradecer esse tempo que o senhor dedicou agora nesse sábado, que é um dia de descanso aqui, para esclarecer também os nossos produtores e ouvintes. Um bom final de semana para o senhor, muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade, mas deixando de claro, eu estou para fora, até tive que procurar um sinal aqui, mas não trabalhando para dar em campo em decorrência aqui de uma situação grave que está acontecendo aqui no Estado do Sul novamente. Beijo, abraço a todos. Então, tá bem, então agradecemos, doutor Beloli, hoje mesmo havia me dito que teria um pouco tempo aqui para disponibilizar o programa, mas assim que as coisas forem se encaminhando e tendo novos desfechos, a gente deve convidá-lo novamente para vir aqui prestar os esclarecimentos para a gente. Viu, Alexandre? É importante a visão dele, tem que se antecipar o problema. Você é advogado sabe disso. Uma vez a terra invadida, a gente entra naquela situação da reintegração de posse, a gente não sabe quanto tempo isso pode demorar, né? Trabalho preventivo, né? Então quero também aqui mandar um abraço aos carnavalescos, às pessoas que estiveram na avenida, que desfilaram, que assistiram. Acho que passaram frio, hein? E agora tem mais uma noite de Carnaval em Alegrete. A gente deseja sucesso ao evento aí, que todos aproveitem com moderação. Um bom sábado a todos, um abençoado domingo, e eu hoje vou tomar um vinho para assistir o jogo do Hélio Alves. Bom final de semana, os amigos. Fiquem com Deus. Fique com Deus.